Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Como é nobre poder celebrar a solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. Tem um escritor chamado Esgarbosa. Ele diz que o dia 1º de janeiro foi escolhido pela igreja para celebrar a solenidade da Mãe de Deus, em detrimento a uma festa pagã chamada Extreme ou Natura. Então, para dar consistência à beleza cristã, como é, por exemplo, o Natal do Senhor, por isso celebra-se neste dia 1º, concluindo a 8ª do Natal, a festa soleníssima de Nossa Senhora Mãe de Deus. Agora pergunta-se, por que Mãe de Deus? Pode ser o diácono Deus ter uma mãe? Se Ele é eterno, se Ele cria tudo, como é que Ele pode ser filho de uma mulher que foi criatura? Inclusive, é muito mal compreendido, professor Carlos, minha saudação, meu diretor, viu? Deus abençoe. Querida comunidade, como entende-se esse discurso? De onde nasce? Onde nasceu o seu vigário? Quero lembrar a vocês que já no 2º século os cristãos já chamavam Nossa Senhora de Mãe de Deus. Lembrem daquela oração que de vez por outro o padre faz recordar na Assembleia, sob tu presidium confugimus, sob a tua proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Os cristãos já nos primeiros séculos da era cristã já ovacionavam Nossa Senhora de Mãe de Deus. Mas isso é uma heresia, seu padre. Como pode Nossa Senhora ser a Mãe de Deus? Onde é que tem fundamento para isso? Na Bíblia. Na Bíblia. Lembrem-se da visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Quando Isabel recebe a saudação de Maria, a criança pula de alegria no seu ventre. E Maria, cheia do Espírito Santo, e é nobre essa nota do versículo 43 do capítulo 1 de Lucas, porque é só do Espírito Santo que a gente entende porque que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Quando a gente esvazia o Espírito, Maria se torna uma mulher qualquer, mas é cheia do Espírito Santo que Isabel diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha à minha casa? Oh, queridos, vocês sabem quem é esse Senhor que ela falava? Deus. Está aí o fundamento. Por que a igreja chama Maria Mãe de Deus? Quer uma outra nota? Nós encontramos na segunda leitura que vocês acabaram de escutar, da carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O próprio Paulo diz assim: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Ou seja, não caiu do céu como cai chuva, não caiu do céu como cai raios, não caiu do céu como caem aquelas pedrinhas de gelo. Não, queridos, nascido de mulher. Sabe quem é essa mulher que Paulo está dizendo aqui na segunda leitura de hoje? Olha o livro do Gênesis 3, versículo 15. É aquela mulher do Gênesis, da qual Deus tinha dito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Oh, queridos, sabe quem é essa mulher aqui? Aquela mulher do Apocalipse 12, que o diabo tenta matar o seu filho. Sabe quem é essa mulher aqui? É aquela mulher lá no capítulo 2 do livro do Evangelho de João, quando o próprio Jesus a chama de
mulher. Mulher, o que eu tenho a ver com isso? Essa mulher, e essa mulher gera. Outro dia eu escutava um padre que explicava assim: quando uma mãe gera, ela gera o quê? Uma coisa ou uma pessoa? Pronto. Gera o que ou quem? Não se pergunta o que ela gerou. Não se pergunta o que gerou. Se pergunta, gerou quem? E quem é esse que Nossa Senhora gerou? É a segunda pessoa da Trindade Santa. Um dia eu escutava um pastor aí, pregava e dizia: a gente é muito extremista. Uns dizem que Maria não é mulher qualquer. Não, está errado, Maria não pode ser uma mulher qualquer. Mas está errado também dizer que Maria é mãe de Deus, porque parece que Deus é mais novo do que a mãe. Pois é, mas é porque ele não estudou teologia. Não estudou teologia e não estudou a Bíblia, porque se tivesse estudado direitinho, entenderia que quando se trata de Jesus Cristo, se chama, né, o próprio Jesus, ele se coloca como Deus. Lembrem-se quando os fariseus criticavam Jesus porque Jesus fazia cura, eles diziam: é por Belzebu que ele faz milagres. E Jesus responde: se é por Belzebu que eu faço milagre, então o inferno já está para se acabar, porque quando o diabo está contra o diabo, então o seu reinado já está chegando ao final. Mas se é pelo dedo de Deus que eu faço milagre, então o reino de Deus já chegou entre vós. Olha aí, o reino de Deus, Jesus é esse reino de Deus. Ô seu diácono, quer embasamento teológico para explicar sobre Maria, mãe de Deus? Ô padre, por que a igreja celebra Maria, mãe de Deus? É porque no dia 11 de outubro do ano 431 da era cristã, foi fechado no concílio de Éfeso que Maria é a Theotokos, ou seja, a mãe de Deus. E por que fecharam esse conceito, padre? É porque tinha um monge, era sacerdote, até piedoso, chamado Nestório, patriarca de Constantinopla, onde hoje é a Turquia. Ele começou a dizer que Jesus não podia ser Deus, né? Como é que pode Deus assumir a natureza de um ser humano? Como é que pode Deus é porque não leu Filipenses 2, versículos 6 a 8. Próprio Paulo diz: embora de condição divina, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição humana. Nosso Senhor, queridos, assumiu a nossa condição humana. E essa condição humana foi gerada onde, seu vigário? Não vai me dizer que foi numa chocadeira, não vai me dizer que foi numa granja, não vai me dizer que foi por baixo de uma vela. Não! Foi no ventre de Maria. Oh, queridos, se nós tivéssemos mais humildade, se nós nos deixássemos mais guiar pelo Espírito Santo, nós iríamos dizer à Igreja Católica: parabéns, Igreja Católica, porque conclui-se no século V esse dogma tão bonito para salvaguardar a divindade de Jesus Cristo. Porque se esse dogma não tivesse fechado, como é que Deus iria salvar a humanidade se Ele mesmo não assumiu a nossa natureza? Como é que Ele ia salvar? Como redimir se Ele não assume a nossa natureza? Oh, queridos, quando alguém diz que Maria não é mãe de Deus, está logo dizendo: então Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, mas Jesus é Deus, é o Deus conosco.
é o Emanuel, é o Deus em nós. Ou temos dúvida disso? Se você tem dúvida disso, cristão, saiba que cristão você não é. Você é um herege, um herético, um ateu, um ateu. Quando dizemos que Maria é mãe de Deus, é porque Maria, de fato, gerou no seu ventre aquele que veio salvar a humanidade. Como é que ele ia salvar a humanidade se ele não fosse Deus? Vamos acabar então com o cristianismo. Vamos ter razão então os judeus. Deus ainda não veio em nós. Deus ainda está por vir. Vamos acabar com essa ideia de cristianismo, porque se Deus ainda não entrou na história dos homens e nem não nos salvou, então tem razão o judaísmo. Pronto. É simples assim. Mas sabe qual é o problema, queridos católicos? Às vezes eu tenho a impressão de que tem muita gente por aí que sabe, que entende. O problema é que se finge de que não está sabendo. É justamente para não levantar a bandeira da Igreja Católica, viu? É só isso, é simples assim. Mas, fechando parênteses, vamos para a liturgia da igreja. Vamos, hoje, querida comunidade de fé, a igreja fala de bênçãos. E como é nobre, ontem o diácono falava dessas bênçãos, como é nobre começar o ano com bênçãos. Começa na primeira leitura, e quero lembrar a vocês que Nossa Senhora é uma bênção, viu? Tá? Nossa Senhora é uma bênção, é uma dádiva divina. Por isso que nós ovacionamos, não idolatramos, não veneramos como divindade. Documentos nenhum da Igreja Católica diz que Maria é divina. Pode olhar. A começar do nosso credo, veja, preste atenção, no nosso credo, por acaso diz assim, creio em Nossa Senhora? Tem? Não tem. É só para alertar. Tem muita gente aí dizendo que Nossa Senhora ocupa o primeiro lugar acima de Nosso Senhor, e não é verdade. É uma mentira, é uma falácia, é um embuste. Vamos então aqui à liturgia. Israel, queridos, todo ano celebrava as festas e agradecia ao Senhor. E o sacerdote Arão, essa é uma bênção de Arão, apresentada na primeira leitura de hoje. Moisés pediu a Arão e aos seus filhos para abençoar os filhos de Israel. E olha como começa a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Oh, querida família, quanto prejuízo nós tivemos quando nossos pais deixaram de abençoar seus filhos. Quanto prejuízo nós tivemos, seu diácono, quando os filhos já não pedem mais a bênção. Eu sou padre, mas toda vez que eu chego lá na casa da minha mãe, essa mãe, Deus te abençoe, meu filho. Olha aí, é triste quando os filhos crescem sem a bênção. A bênção é uma dádiva do céu. Bênçãos e maldições têm poder. Por isso, querida família, não negligencie a bênção aos seus filhos. E como seria bacana se marido e esposa também pedissem a bênção ao outro. Olha, já imaginou? Cada um, porque vocês foram casados, vocês receberam o sacramento, vocês têm um dom, um presente do céu. Como é bonito. Bença, Pai. Deus te abençoe, meu filho. Deus te guarde, Deus te proteja. Oh, irmão, como a nossa família perdeu muito quando os nossos filhos crescem como bichos, sem a bênção divina, sem o sagrado, sem o religioso, sem a celebração. Olha que coisa bonita, é bom começar o ano pedindo uma bênção do céu.
E olha, a família de Israel recebia essa bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. Olha, lembrem-se que Israel era proibido, dizia assim: quem pode resistir à face do Senhor e ficar vivo? A bênção é tão grandiosa que permite ficar face a face com Deus. Que coisa linda! Ah, se nós pudéssemos dizer a profundidade que tem uma bênção. Num país, numa sociedade paganizada, numa sociedade onde Deus já não ocupa mais o primeiro lugar, como é difícil falar dessas coisas. Mas a você que é católico, a você que é cristão, não seja negligente. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. Uma família que se deixa embrenhar pelo brilho da face de Deus. Ah, que família feliz! Pena, querida comunidade, mas nós ainda podemos dar um salto de qualidade. É só querer, está em nossas mãos. Mas como isso pode acontecer, Padre? Olha, vocês escutaram no Evangelho de hoje a beleza daqueles pastores. Foram às pressas a Belém para encontrar José, mas olha que coisa linda, preste atenção. Eles foram às pressas. Lembrem-se que quem de fato recebeu uma graça do céu tem pressa. Lembre-se de Nossa Senhora quando foi às pressas lá à cidade de Arim Carim, lá nas montanhas da Judéia. Muito bem, eles têm pressa. Lembra lá no capítulo 19 de Lucas, aquele miúdo, né? Aquele homem pequenininho, Zaqueu, tinha pressa de ver o Senhor. Oh, queridos, quem faz a experiência com o sagrado tem pressa. Tem pressa. O anjo disse àqueles pastores, aqui é a continuação daquilo que nós escutamos na missa do dia 25. Eles foram apressados, e quando chegaram lá, encontraram coisas assim estupendas. Uma outra nota que vale ainda a pena a gente lembrar: esses pastores estavam em casa? Estavam em pleno dia? Não, eles estavam à noite, apacentando os seus cordeiros. E aqui, talvez, quem sabe, um aviso para todos nós: queremos fazer experiência com Deus? Queremos. Primeira coisa, não existe horário mais decente para fazer uma experiência em casa do que à noite. Faça seus momentos de orações no silêncio, quando todo mundo estiver dormindo. Os pastores estavam na cidade ou no deserto, ou nos campos, procurando capim para dar aos seus animais. Uma outra nota: cuidado com os burburinhos da cidade, eles podem nos atrapalhar de fazermos experiência com Deus. Cuidado, viu? E aqui eu chamo a atenção com modismo, músicas, né? A propaganda enganosa, dizendo que você vai ser feliz, dizendo que você só vai ser feliz se for assim ou assado. Cuidado. Para fazer a experiência é preciso fugir da cidade. É por isso que nossas irmãs lá da Sagrada Face sempre têm promovido, né, para a nossa comunidade e também para as outras, retiros espirituais, porque nós escutamos muito barulho, mas é no deserto que se faz experiência verdadeira com o Senhor. Oh, queridos, que texto rico! E lá vão os pastores,
E quando chegam, encontram Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Ué, mas não poderia ter encontrado Jesus assim, num palácio, numa casa nobre, o menino todo vestido de, já que é rei, não deveria ter uma roupinha mais decente, sei lá, de ouro, coroa na cabecinha dele? Pois é, os pastores encontraram nada de extraordinário. E aqui eu chamo a atenção de vocês. A experiência com Deus se dá no ordinário da vida, viu? Não fique esperando coisas miraculosas, grandiosas para você entender que Deus está contigo, porque Deus age nas coisas mais simples que você possa imaginar. Por isso, queridos, às vezes eu fico meio triste porque tem gente que precisa testar Deus. Eu só vou acreditar em Deus se Ele fizer isso na minha vida. Eu só vou acreditar se Deus resolver isso na minha vida. Cuidado, Tomé. Lembra do capítulo 20, versículo 29? Bem-aventurado aquele que acredita sem ver. Cuidado, Tomé. Tem muitos Tomés aí na vida que só acreditam em Deus se acontecer um milagre. Cuidado. Nosso Senhor fala através das coisas mais simples. E eu vou dizer uma experiência que eu tive. Às vezes a gente vai fazer as visitas às casas das pessoas, né? E às vezes a gente vai achando que vai lá levar Jesus, né, Tiago? Falar de Deus, ler a Bíblia, porque tem muita gente que gosta, né, de ler a Bíblia no povo. E às vezes você chega, você se surpreende. Às vezes uma senhora que não tem teologia, nunca estudou nada, mas tem palavras tão profundas que quando você escuta, você fala: é Deus que fala pela boca dessa senhora. Por isso, preste atenção. Deus continua falando, não nas coisas extraordinárias, mas no ordinário de cada dia. Muito bem, querida comunidade de fé, voltando para as bênçãos, diz a primeira leitura: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A gente só vai ter a paz verdadeira se Deus nos der esse diálogo. Ninguém vai conseguir a paz simplesmente achando, porque tem muita gente aí que já sabe o que é que pode fazer num país cheio de paz. É só colocar mais policial na rua, é só comprar tanque de guerra, caça, avião, né, supersônico, né? Sei lá, canhão, né, que acaba com Lagoa das Flores só com uma bombinha. O pessoal pensa que é isso que vai conseguir fazer um país de paz. É não, queridos. Só quem pode dar a paz é Deus. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. É só Deus que pode dar a paz ao mundo. Quando nós tivermos essa paz que vem dele, lembre do capítulo 14, versículo 27 do Evangelho de João, Jesus dizendo: eu te dou a paz, não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, como é que o mundo dá a paz? Gerando conflito. Olha lá, para resolver a faixa de Gaza, o que é que Israel está fazendo? Bombardeando, matando nossas crianças. Já são mais de 20 mil pessoas mortas. É pouco? 20 mil pessoas mortas, e entre elas, grande maioria, crianças. Não é assim que a gente vai construir a paz. É colocando no coração do homem aquele que é o Senhor da paz. Lembre do capítulo 9 do profeta Isaías, quando disse que ele é o príncipe da paz? Lembra? Lembrem? Muito bem, ele de fato é o príncipe da paz. Nós só teremos paz verdadeira se a gente receber, se escancarar o coração e permitir que Deus coloque em nós essa paz. Que essa liturgia, queridos, essa beleza da liturgia do primeiro dia do ano de 2024 nos faça entender
Eu posso ser um promotor da paz, mas por minhas próprias forças jamais conseguirei. É preciso primeiro, o movimento é esse, é abrir-se para o céu, é escancarar o coração para o Senhor, para que Ele possa fazer de você um instrumento de paz. Por que é que tem gente que não consegue perdoar? Por que é que tem gente que não consegue resolver esses problemas? Sabe por quê? É porque está fechado para Deus. Na medida que se abre para Deus, pode ter certeza que se abrirá de verdade para o irmão. Que Deus nos abençoe, queridos, e que essa liturgia desse primeiro dia do ano nos ajude, fortaleça a nossa fé e faça o nosso coração embriagar-se das coisas dos céus, pois só assim seremos verdadeiramente cristãos e contribuiremos para uma sociedade mais justa, mais fraterna e solidária. Amém.